Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais, a igreja sabiamente, após o dia de Natal, que nasce uma criança indefesa, frágil, ela coloca o protomarte como comemoração no dia seguinte, para dizer que naquela fragilidade, naquela kenosis de Cristo, deve sair dali pessoas que dão a vida pela verdade. E nada mais significativo do que o primeiro mártir da igreja após a vinda de Cristo, que é Estevão, um dos discípulos que foram lá, escolhidos depois para ajudar, mas que era cheio do Espírito Santo, que incomodava. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, o mundo já sobre o poder do demônio. Por mais que a gente veja alguma docilidade no poder civil ainda aqui no Brasil, em outros países da Europa, Austrália, Canadá, muitas vezes já é impossível um bom relacionamento entre a autoridade civil e eclesiástica, que é algo que paulatinamente, progressivamente tem infiltrado mais no mundo. Essa aversão ao poder da igreja, esse ataque aos valores da igreja. Muitas e muitas vezes, de uma forma cultural, essa é a forma que o Satanás descobriu que deve mudar a sociedade, na cultura, mudando a cultura da sociedade, vai colocando cada vez mais a igreja à margem ou atacada diretamente, em alguns aspectos da luta de princípio de valores. E hoje, alguns filósofos macabros, que são aqueles que influenciam os globalistas, eles entenderam o quê? Que a forma mais sutil de ataque à igreja é dizer que seguir as nossas paixões humanas é paz, né? É amor. E quando você fala qualquer coisa para educar as paixões humanas, celibato, castidade, viver a fidelidade no matrimônio, é discurso de ódio, né? Essa é a forma. Quando você fala de família, quando você é contra aberrações, às vezes, na sexualidade, é discurso de ódio, preconceito. Essa é a forma que Satanás usa e infiltra no poder público pessoas que lutam por isso. Assassinam a criança no ventre. A forma mais barbária que existe. Luta por isso. E diz que é direito da mulher. Que quem não defende está contra a mulher. O maior crime da humanidade. Triturar um bebê no ventre. E é direito, saúde pública. Saúde pública. Então vocês estão vendo que o mundo cada vez mais combate a igreja. Combate os valores, até valores mais básicos. O maior crime da humanidade é o aborto. Cada vez mais o mundo concorre contra os valores da igreja. E é isso que Jesus diz: o mundo te odiará. Não é à toa que se diz que os nossos valores geram discurso de ódio. Porque cada vez mais ser cristão se tornará difícil. E olha aqui, Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da sinagoga ficavam com ódio, começaram a discutir com ele, porém não conseguiam resistir à sabedoria de Estevão. Não conseguiam resistir à sabedoria que vem do alto. E ficaram enfurecidos. Enfurecidos. Isso é muito importante para quem quer ser cristão de verdade. Nós temos que usar a sabedoria que vem do alto, aquela que Deus nos inspira, independente da aceitação do outro ou não, independente da perseguição ou não. Claro, existem pessoas que são mais discretas. Não é que você tem que ficar discutindo no supermercado, no cabeleireiro. Tem gente que é tão ignorante que não quer saber a verdade. Você tem que saber com quem fala.
Tem pessoas que estão tapadas, não querem saber de nada. Aí você vai jogar pérola aos porcos. Mas quando alguém tem alguma vontade, que você identifica um pequeno desejo de descobrir a verdade, você deve argumentar com a sabedoria do alto. Senhor, me ensina como falar. Claro, existem coisas que acabam chegando ao óbvio, né? Mas apesar desse investimento bilionário, trilionário, para mudar a cabeça da sociedade, quando a gente vai discutir, por exemplo, a vida de um bebê, é óbvio que uma criança nasce com o sexo definido, com a natureza, é óbvio, é evidente. Até Aristóteles dizia que aquilo que é evidente não tem como ficar argumentando, é evidente, ou você aceita ou não. Por exemplo, o que os sentidos dão. Cartésio, que é um dos filósofos, um dos que marca a filosofia moderna, ele dizia que se devia desconfiar dos sentidos, não confiar nos sentidos. Até alguns professores brincam, né? Tinha que dar um murro nele para ver se ele ia sentir. Agora, você duvida, né? Está duvidando? Como é que você vai duvidar de algo tão evidente que é que eu estou vendo aqui? Na cabeça dele seria como se pudesse existir uma Matrix, um mundo paralelo, que alguém está nos enganando, dando esses sentidos. Aí já é muita, né? Então existem coisas que são muito evidentes, não cabe nem discussão. Por isso que Chesterton dizia que no futuro nós vamos ter que provar que a grama é verde, algo que é evidente. Claro que existem daltônicos, né? Mas para nós, que não temos daltonismo e nada, é muito evidente as coisas. E é desgastante provar o evidente. E eu tenho certeza que Estevão, nesse momento, mostrou coisas evidentes, só que enfureciam os demais. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. E ele disse: estou vendo o céu aberto, e o Filho do Homem à direita. Imagina, que visão maravilhosa, gloriosa. Mas eles em gritos, tapando os ouvidos, olha como que a pessoa não quer a verdade, avançaram contra Estevão e apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem é esse jovem? Paulo. Não desistam de ninguém. Até as pessoas assassinas, perseguidoras, podem um dia se tornar santos. Aliás, Saulo se tornou um grande santo. Basta que perseveremos na nossa oração, na nossa penitência. Devemos perseverar, né? Não recuar, dia após dia na oração. E enquanto apedrejavam, Estevão dizia: Senhor, acolhe o meu espírito. Olha que belo. E ainda tem a parte que ele fala que eles não sabem o que fazem. Não está aqui não, né? Senhor, tenha misericórdia. Eles não sabem o que fazem. A mesma coisa que falou Jesus na cruz. Também essa é a característica. E aqui no Evangelho, uma das coisas que eu quero sublinhar, que Jesus diz que nós seremos perseguidos, levados a governadores, reis, e não devemos preocupar com o que falar, né? Porque Ele vai nos inspirar. Sereis odiados por todos, mas a frase final é a que eu queria que terminasse essa homilia. Mas quem, o quê? Perseverar até o fim, esse será salvo. Nós estamos cheios de fogo de palha na igreja, que às vezes botam um fogão, mas depois vira cinza logo. Nós precisamos de gente que tem uma chama, que permanece na história, que esteja disposto a cada dia morrer para si mesmo e perseverar. Como é que é o nome disso? Essa morte para si mesmo a cada dia.
Martiria. Martiria. Essa morte. A cada contrariedade que você sofre, a cada dificuldade, você oferece para Deus. Isso te prepara, te faz forte para o martírio. Nenhum Marte é Marte de uma hora para outra. Sempre se prepara com a morte de si a cada momento. As suas ideologias, os seus apegos, né? Não, eu sou apegado a tal coisa, tal time de futebol. Não, não estou falando que não possa torcer, mas existem momentos que você é meio ideológico, né? Às vezes você tem que morrer para todos os gostos, o perfil que você quer, o jeito que você quer, o que acontece no seu trabalho, na sua família, a forma que você cria sua esposa, a forma que você cria seu esposo, a forma que você cria seus filhos. Tudo isso serve para uma morte progressiva do nosso eu. E muita gente, às vezes, chega na igreja, tem uma primeira empolgação, tem um contato pessoal com Jesus, aí começa a ficar empolgado, aí começa a ver, não ia nem domingo à missa, depois começa a vir todo dia, não rezava nada, reza o rosário, aí fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, volta a estaca zero, né? Eu sou muito preocupado com aqueles que não perseveram. Não, por isso que eu falo para os meninos que vêm aqui. Decidimos vir à missa todos os dias, os dois falaram. Tem que ser até a morte, a não ser que, né? Não pode ser um fogo de palha. Aí daqui, vamos ver se em março os dois estão aí, né? Abril, 2024, 2025. Não pode ser uma decisão mais ou menos. Assim como eu decido ser padre, aí eu apaixono por alguém, eu acho que eu errei. Errou o quê? Errou nada. Eu sei que precisa rezar mais, ordenar suas paixões. Decidiu ser padre, neném. Agora é até a morte. Até a morte. Não tem meio termo. Casou, se foi um casamento de verdade, é até a morte. Agora, se tem violência, pode viver separado. Mas se houve um casamento de verdade, nem violência permite arrumar outra pessoa. Você pode viver separado, né? Então vamos pensar nisso e pedir que o menino Jesus de ontem, frágil, toque a nossa fragilidade. E que Santo Estevão de hoje, forte nele, forte no menino, forte na graça, nos dê a perseverança final. Que sejamos perseverantes até o último suspiro da nossa vida. Assim seja.